Fala, turma! Professor Helder por aqui, seguindo nossos estudos com matrizes. Legal? Então, no vídeo de hoje, a gente vai ver que talvez algo que seja meio que um pega-ratão. Na minha época que eu estudava para o vestibular, nem tinha Enem ainda, tinha aquelas questões pega-ratão, né? Que parecia que era uma coisa, mas na verdade era outra. Então, aqui a gente tem o que eu quero mostrar no vídeo de hoje, é uma situação que acontece, por exemplo, quando a gente for criar uma matriz cheia de zeros. Então a gente vai ter, às vezes tem a tendência, como uma matriz é lista de listas, então deixa eu criar uma lista cheia de zeros, né, com a quantidade de colunas que eu quero, e depois eu repito ela dentro da matriz. Mas isso é um exemplo de pega-ratão, é algo que vai produzir uma matriz com vários atalhos para a mesma lista. Então, quando a gente tentar modificar um elemento, vai modificar todos eles. Então, é isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje, legal? Então, para a gente entender isso aqui, a gente precisa só retomar aquele detalhe bem importante sobre as listas, né? O que é uma lista? Então, a gente precisa lembrar que uma lista, né, ela é um atalho para um endereço de memória. Então, vamos ver um exemplinho aqui. Ó. Se a gente fizer o seguinte, ó, lista recebe 1, 3, 5 e 7. Legal? A gente tem aqui os primeiros ímpares. Né? Então, lista nada mais é do que um atalho para o endereço de memória. Né? Daí tem uma mecânica ali de cada sistema operacional, como é que cada linguagem de programação organiza, né? Mas em geral, uma lista vai ser o endereço de memória do primeiro elemento, né? Especialmente quando a gente estiver trabalhando na ideia de vetores. Né? A diferença entre lista e vetores nós já conversamos. Então aqui a gente tem é o chamado apontador. Né? Então lista aqui, um apontador de memória. Então o que acontece aqui? É por isso que se a gente usar o comando, desculpa, a função id aqui do Python, que é aquela que mostra qual é o identificador do objeto, que no fundo é o endereço de memória dele. Aqui está o endereço de memória desta variável lista. Né? Então, desculpa, é o endereço de memória a qual lista aponta. Né? Então, lista está apontando para esse endereço de memória aqui, tá? esse identificador. Então, se a gente fizer o seguinte, lista 2 recebe lista, a gente já sabe que lista 2 não tem uma cópia da lista. Né? Então, se a gente der uma olhadinha aqui em cima, né, no conteúdo de lista 2, vai aparecer sim a mesma lista, né, o mesmo conjunto de elementos do que lista, porém é só a questão de que o endereço de memória é o mesmo. Então, o que tem nesse endereço de memória aqui? Neste endereço de memória aqui, a gente tem essa lista aqui, que é obviamente a mesma do que essa. Então, a gente não tem aqui uma cópia entre essas listas. Né? Então, se a gente der uma olhadinha aqui, ó, se a gente ver id lista 2, tá? A gente vai ver que tem o mesmo endereço de memória. Então, lista 2 nada mais é do que um outro nome, né? É um apelido para lista. Tá? Então ela aponta para o mesmo lugar, né? Tá apontando para o mesmo endereço de memória, que é este endereço aqui. Por isso que, se a gente modificar uma delas, vamos supor aqui, ó, faça lista 2, na posição 0, recebe -1, se a gente fizer isso, vejam que já mudou, opa, baguncei aqui a luz da câmera. Se a gente fizer isso, a gente vai observar que desbaguncê-los, mas precisei pausar. Se a gente, então, no momento que eu fiz essa atribuição de -1, modificou ambas as listas, né? Então a gente tem a impressão, aqui está o pega-ratão na lista, né? A gente tem a impressão de que eu mudei as duas listas, mas não, eu mudei só uma lista, né? Porque aqui ambas variáveis, lista e lista 2, apontam para a mesma lista, para o mesmo conjunto de elementos, tá? Então, tendo em vista que é o mesmo endereço de memória, no momento que a gente faz essa atribuição, a única coisa que acontece é que acaba mudando o elemento respectivo, só que a gente está tratando com uma lista só. Então, uma vez que, quando a gente usa matrizes, a gente está trabalhando com lista de listas, né, por isso que eu comecei com essa explicação, porque se a gente entender
Se a gente interiorizar bem essa questão, tudo vai ficar mais fácil aqui. Tá? Então, vamos ver a diferença se eu for criar uma lista da seguinte forma. Desculpa, uma matriz. Da seguinte forma. Então, vou criar ela aqui. Tá? Vamos colocar o seguinte. 1, 2, 3. Aí eu vou colocar mais um elemento aqui. Vou colocar o mesmo, inclusive, para a gente perceber a diferença. 1, 2, 3. E tá bom de elementos, a gente fecha a nossa matriz aqui. Então, se a gente der uma olhadinha aqui, a gente vai ver que, ó, 1, 2, 3 parece ser o mesmo, né? Parece ser o mesmo, a mesma lista, né? O mesmo vetor. Mas, se a gente der uma olhadinha nos endereços aqui, ó, vamos ver. ID de matriz. Quem que é a matriz aqui pra gente? É este apontador aqui. Agora, quem que é o primeiro elemento da minha matriz? Né? Este primeiro vetor aqui, tá? O primeiro vetor 1, 2, 3. Quem que é ele? Opa! Ah, não é, a minha matriz se chama matriz, não se chama M. Aí, ó, matriz na posição 0. Legal, ó, tem esse endereço de memória. Agora vamos fazer a mesma coisa, pegar o endereço de quem está na posição 1. Então vejam que, mesmo tendo conteúdo idêntico, o que aconteceu aqui? Elas têm endereços de memória diferentes. Por quê? Porque na sintaxe do Python e na maioria das linguagens, quando a gente está trabalhando lá com os vetores, no momento que a gente abre e fecha o colchetes aqui, eu estou criando um espaço de memória e naquele espaço de memória a gente está colocando aqueles elementos que a gente passou aqui. Tá? Então, com essa linha aqui, por mais bobinha que pareça, o que está acontecendo? Cria-se um espaço na memória, coloca-se lá 1, 2 e 3. Aí na linha de baixo, o que acontece? Cria-se outro espaço de memória, e nesse outro espaço de memória, coloca-se 1, 2 e 3. Aí, qual é este endereço de memória? Tá aqui. Esse é o endereço de memória do primeiro, e esse é o endereço de memória do segundo. Tá? Então, matriz na posição 0 seria aquele apelido, né, aquele atalho para este vetor aqui. Matriz na posição 1 é o apelido, é o atalho para este vetor aqui. Tá? Então, se a gente lembrar aqui, eu tenho lista e lista 2. Agora que vem o pega-ratão. Né? Então, vou chamar aqui a minha matriz de pega-ratão. E aí, no pega-ratão, vamos fazer o seguinte. Ó, a gente tem lista, que é esse vetor 1, 3, 5, 7. Eu tenho também a lista 2, que agora a gente já sabe que é o mesmo vetor. Né? Então, o que acontece se a gente fizer o seguinte? Olha, pega-ratão vai receber uma matriz aqui, eu vou colocar aqui, vai ser composta por lista. Lembre-se que lista aqui é uma lista, né? Então não preciso usar os colchetes aqui, nesse caso. E ela é composta também pela lista 2. A gente sabe que é o mesmo, né? Poderia ser lista e lista. No sentido que eu quero repetir as linhas da minha matriz. Quero fazer uma matriz cheia de uns, matriz cheia de zeros, qualquer coisa assim, a gente poderia usar essa abordagem. Tá? Então, fiz o seguinte. Então, tá aqui a minha matriz pega-ratão. Né? Tem os mesmos valores aqui. Aí, turma, aí é que vem o comportamento interessante. Ó, se a gente mostrar aqui quem é pega-ratão, né, tá aqui ela. Agora, vejam só o que vai acontecer se eu fizer o seguinte. Pega-ratão na posição 0, 0, que em teoria, né, é este menos 1 aqui, tá? Recebe menos 100. Tá? Recebe menos 100. Beleza, no princípio deu tudo certo, vocês já estão vendo ali em cima, ó, mas o que acontece aqui? Ó, pega-ratão. O que aconteceu? Eu mudei a primeira posição das duas linhas. Né? Agora vocês já entenderam por quê. Porque este vetor, esta lista é a mesma. Né? É o mesmo endereço de memória aqui. Então, tendo em vista que ele é o mesmo endereço de memória, no momento que eu mudei um, eu acabei mudando dos dois, porque é um endereço de memória só. A gente tem um apontador aqui. Tá? Então, isso é algo que a gente precisa prestar bastante atenção, né? Porque é algo que a gente pode criar. Pô, eu quero fazer aqui uma matriz cheia de zeros e eu quero que ela tenha 100 linhas e 200 colunas. Então, pô, a gente não vai criar uma matriz aqui colocando os
200 zeros aqui, né? A gente vai usar as estruturas que a gente tem disponível no Python ou nas nossas linguagens para fazer isso. Mas aí a gente só precisa atentar para esse detalhe das variáveis, né? De qual vai ser a abordagem para que nós possamos fazer isso. Legal? Então agora aqui vou exemplificar como que a gente pode criar uma matriz M por N cheia de elementos 0, 1 ou qualquer elemento que a gente está interessado. Então, turma, para a gente criar a nossa matriz aqui, M por N, 1000 por 1000, 1000 por 2000, cheia de zeros, cheia de 1, com base em sequências e assim por diante, a gente pode usar, pode e deve usar, opa, estou mexendo aqui na luz de novo, aí, pode e deve usar as estruturas que a gente tem disponível. Então a chave aqui, a gente lembrar que sempre que a gente usar o colchetes, né, então, sei lá, nova linha, recebe colchetes e algum conteúdo ali dentro, a gente está criando uma nova lista. Estou criando um novo vetor, um novo endereço de memória. Então vamos pensar o seguinte, a gente quer uma matriz N por N, nesse exemplo aqui, vamos deixar ela cheia de zeros. Tá? Então o que acontece aqui? A gente tem, cada linha tem N colunas, então esse N aqui seria o tamanho da nossa lista interna que a gente vai criar várias delas para colocar dentro da nossa matriz. Então vamos começar de baixo para cima aqui, ó. Então vamos pensar assim, ó, nova linha vai receber o que? A gente precisaria colocar isso, né? Então N zeros aqui dentro, né? Eu precisaria colocar N zeros aqui dentro. Só que aí, como esse N zeros pode ser 5, 10, 100, 1000, 2000, como é que a gente pode fazer isso de uma maneira mais interessante? Se a gente lembrar, a gente pode lembrar dessa sintaxe aqui, que é aquela ideia da gente fazer a concatenação, né, de listas. Então, se a gente fizer o seguinte aqui, 0 mais 0 na nova linha, né, o que que... Oh, desculpa, deixa eu colocar aqui no terminal. Eu limpei a tela toda para facilitar e esqueci disso. Se a gente fizer isso aqui, o que que a gente obtém em nova linha? Né? A gente vai obter em nova linha 0, 0. Então, lembrem, né, o operador mais aqui com listas, ele concatena, né, um elemento a mais ali no final da lista, ele não soma, né? É semelhante à ideia com as strings, com o texto. Né? Então aqui, como a gente pode fazer isso com o operador de mais, a gente tem a mesma interpretador com... tem a mesma interpretação com o operador de multiplicação. Então a multiplicação vai repetir o mesmo elemento n vezes. Né? Então se eu fizer o seguinte, nova linha, recebe 0 vezes 5, por exemplo, seria o mesmo do que eu fazer a soma aqui 5 vezes. Então, vetorzinho com um elemento só, 0 mais vetor 0, mais vetor 0, mais vetor 0, 5 vezes. Se a gente der uma olhadinha ali em cima, já apareceu, mas só para confirmar, ó, agora a gente tem isso aqui 5 vezes. Então, a gente pode usar essa estratégia aqui no nosso código para facilitar, né, usar a concatenação de elementos. Então aqui a gente pode fazer o seguinte, né? Então, se eu quero 0, e aí vocês já devem ter se dado conta, né? Se a gente quisesse um valor qualquer, a gente pode simplesmente parametrizar, né? Colocar isso aqui numa função e parametrizar. Então, vamos fazer isso aqui vezes n, que é a quantidade de vezes. Então aqui, já vou deixar meio pronto, para depois, se vocês quiserem colocar isso aqui numa função, é só a gente trocar as coisas. Então vamos colocar aqui n10. Eu quero uma matriz 10 por 10 aqui. Então já vou colocar aqui meu n é 10 e que o meu m é 10 aqui também, tá? Vou fazer uma 10 por 10, simplesinho. Então essa aqui é a sintaxe da nossa nova linha, legal. Agora aqui a gente precisa criar uma matriz que vai ter essas m linhas, né? Então no nosso caso aqui 10 linhas. Então a gente pode começar aqui criando a nossa matriz, que está aqui. Ela é só nesse momento aqui, né, que ela está vazia, ela é só um endereço de memória que aceita uma lista, né, um conjunto de elementos. E depois a gente vai colocar dentro desse conjunto vários conjuntos. Né? Então por isso que a gente vai conseguir formar a nossa matriz aqui. Tá? Então vamos pensar o seguinte.
a gente quer criar 10 dessas novas linhas, né? E o interessante, lembre-se, se a gente usar essa sintaxe aqui, a gente está sempre criando uma lista nova. Então o que a gente pode fazer, vamos fazer primeiro com um while aqui. Então vamos fazer o seguinte, enquanto a minha linha atual for menor do que m, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai criar uma nova linha, e aí depois que eu criei essa nova linha, eu vou adicioná-la na minha matriz. Então aqui para a gente fazer isso, eu vou adicionar um elemento, vamos usar a função append que a gente já viu lá nos nossos estudos com listas, né? Então vou adicionar na minha matriz quem? A minha nova linha aqui. Tá? Então adicionei a nova linha, agora a gente não quer ficar em loop infinito, dessa vez eu me lembrei, LA recebe LA mais 1, e a nossa linha atual, a gente também precisa inicializar ela, vamos inicializar ela com 0, só porque eu usei aqui o menor, tá? Então agora aqui na nossa matriz, vejam que a cada vez a gente está adicionando aqui uma nova linha, e de fato é uma nova linha que está sendo criada, uma vez que a gente está usando a atribuição direta que está alocando um novo espaço de memória. Tá? E aí depois, se a gente fizer aqui o print m, a gente vai dar uma olhadinha no resultado aqui, ver o que aconteceu com esse código. Tá? Ah, vocês viram o que eu errei, né? M é óbvio que era só meu contador, a minha matriz está aqui em matriz, né? Eita, professor, vamos lá. Aí, ó. Então agora aqui a gente tem a nossa matriz 10 por 10, ficou grande, né? Que a gente já viu como é que faria para imprimir ela, né? Mostrar ela linha por linha, mas tá aqui, ó. Então aqui eu tenho um vetor, aqui eu tenho outro vetor, né? Logo em seguida outro, e aí a gente tem isso aqui, né? 10 vezes, que são as minhas 10 linhas. Agora, como a gente usou a sintaxe, né, de realmente criar uma nova linha aqui e não usar o mesmo endereço de memória, quando a gente fizer, deixa eu até mostrar aqui, vamos fazer o seguinte, matriz na posição 0, 0, vai receber aqui valor menos 5, só para ficar bem diferente. E aí vamos mostrar de novo a nossa matriz aqui. No momento que a gente fizer isso aqui, o que vai acontecer? Vamos rodar aqui. Vejam que só na nossa... Ah, agora ficou bem... Vamos só fazer mais um printzinho aqui, só para a gente enxergar melhor o que está acontecendo aqui. Matriz modificada. Está ali embaixo. Aí, só para ficar mais claro. Agora vai ficar um monte de zeros aí, senão a gente não vai enxergar direito. Aí sim, ó. Então aqui tinha a nossa matriz original, tá? Tá aqui ela. E aqui está a matriz modificada. Vejam que o menos 5 foi modificado aqui só na primeira lista. Por quê? Porque todas essas listas aqui são diferentes entre si. Né? Comportamento diferente se eu tivesse deixado essa nova linha, tá? Vamos só ver aqui o pega-ratão, né? Então vou fazer o pega-ratão aqui. Então se eu deixasse essa nova linha, se eu simplesmente colocasse ela aqui em cima, tá? Ó, vou fazer uma vez só, vou repetir essa nova linha, né? Então aqui seria a lógica do pega-ratão, né? Montei a minha linha, tem 10 zeros aqui. Agora adicionei essa linha 10 vezes, vejam que agora eu criei ela uma só vez, tá? Criei ela uma só vez. E aí depois vamos fazer aqui para ver qual vai ser o resultado que a gente vai ter, tá? Então vejam só aqui o que aconteceu. A gente criou, ela parece realmente que está diferente, mas no momento que a gente fez a atribuição na posição 0, 0, vejam que a gente ficou com menos 5 aqui em todos os primeiros elementos de cada um das nossas listas. Certo, turma? Então, resuminho aqui do vídeo, né? Quando nós queremos criar de fato uma matriz com elementos distintos, né, a gente precisa atentar para essa ideia de que cada linha precisa ter o seu próprio endereço de memória. Ela precisa ser uma lista separada. E aí aqui
Eu fiz essa forma, né, usando a concatenação, mas a gente pode trocar também usando a função range, que ela retorna, né, se a gente converter o resultado do range para uma lista, a gente tem uma lista, então a gente poderia usar isso também aqui. Fiz com while, porque eu acho que fica mais claro agora quando a gente está começando a programar. Poderíamos usar também o for com um range aqui. Funcionaria também da mesma forma. Certo, turma? Então, brigadão aí por assistirem mais um vídeo e nos vemos no próximo. Até mais!